impartida por a professora Maria Leonor Garcia da Cruz, professora investigadora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutora em História Moderna, leciona e pesquisa no âmbito da História Moderna e História da Expansão dos Impérios, na Europa, Magreb, Brasil, Ásia, orientando teses em campos específicos da sua especialidade, como as sociedades, mentalidades orgânica e institucional, espiritualidade e ética, gestão político-financeira e representações. É membro do Centro de História da Universidade de Lisboa e integra os grupos de investigação Building and Connecting Empires and Cultural Encounters and Intersecting Societies, sendo investigadora responsável dos projetos de investigação ativos no âmbito do programa de estudos que coordena, Imagética, interdisciplinar sobre imagens, representações e construções identitárias, fazendo história do pensamento da gestão econômica, fiscalidade, redes sociais, política e ética, instâncias dos séculos XV e XIX. Muito obrigada por tudo. Tens 25 minutos. Muito obrigada pela apresentação, muito obrigada pelo convite, a oportunidade de vir aqui. Ora bem, Dona Violante de Távora, viúva de Dom Álvaro de Ataíde, seu segundo marido, quarto filho do primeiro conde de Atoguia e senhor da Casa da Castanheira, Povos e Chileiros, é ela própria primeira filha do senhor do Prado, descendente de grandes oficiais e homens da justiça ao serviço do Duque de Bragança, e do senhor do Mugadouro. Institui um morgado a 27 de junho de 1526, perante testemunhas e o tabelião da Vila de Santarém, para o que reuniu todos os bens de raiz, de forma a que se conservassem unidos numa só pessoa, da sua linhagem, e portador do apelido Ataíde, fosse homem ou mulher. Reunia assim a Quinta da Foz de Benavente, terrenos na várzea da Vila de Benavente, outros no termo da Vila de Salvaterra e no Porto do Seixo, um casal em São Martinho e diversas casas em Lisboa, espalhadas por várias localizações. Juntava também a Quinta de Colares, com seus pomares, e ainda propriedades no termo da vila. A maior parte destes bens procede da sogra, Dona Guiomar de Castro, mulher do primeiro conde da Toguia, Álvaro Gonçalves de Ataíde, pai de Dom Álvaro. Facto que terá relevância nos critérios de sucessão, como iremos ver. Também nesta instituição poderia entrar a legítima e bens a ter por Dom António de Ataíde após a morte da mãe, incluindo a parte da condessa, conforme o contrato do tal. Tais bens assim instituídos em morgado eram e deveriam continuar místicos e juntos, como se lê num documento de confirmação da mesma data. Definia-se em primeiro lugar a propriedade, a ação e direito nos bens e no morgado. Dona Violante de Távora fazia revogável doação a seu filho único, Dom António de Ataíde, casado com Dona Ana de Távora, muito fidalga e minha sobrinha, nas palavras da instituidora. Trespassava assim bens e morgado, mas note-se, ressalvava para si os usos e frutos deste enquanto vivesse. Duas preocupações se notam nesta instituição. Por um lado, naturalmente a sucessão por linha direta aos descendentes, ou, neste caso, ao filho único, e cláusulas esclarecedoras da ordem nessa sucessão. Por outro lado, um cuidado constante com o bem-estar da nora. Esta, se entretanto viúva, disporia das rendas do morgado enquanto não se casasse novamente. O objetivo expresso por Dona Violante é o de salvaguardar a linhagem e o apelido dos Ataíde e acrescentar património. Para isso, aliviava o morgado de encargos de missas e obras piedosas e apelava aos herdeiros que deixassem das suas terças o que pudessem a esta instituição. Assegurava ainda que, caso ocorresse a extinção da linha direta, o sucessor legítimo, mesmo que de outra linhagem, deveria manter os mesmos princípios. Ora, quais são, então, esses princípios de sucessão? Pressupõe-se ocorrências possíveis. Além da morte do sucessor, encara-se a possibilidade do herdeiro cometer traição, perdendo com isso os bens, conforme o direito do reino, passando o património a quem lhe sucede.
Esclarece, contudo, a possibilidade de uma restituição ao acusado no caso de perdão régio. Outra eventualidade, equivalente à morte do herdeiro e à traição, é a da ausência do reino num período superior a 2 anos. Devemos notar, todavia, que este documento de instituição de morgado não é uma versão estática, mas sim maleável e passível de esclarecimentos pontuais, conforme os anos passam. Em documento, por exemplo, de 1537, ressalva-se que não se aplica o afastamento do sucessor por ausência do reino e senhorio, se tal ausência ocorrer a mando ou por licença do rei. Entremos então em maior detalhe sobre a ordem de sucessão, por um lado, e por outro, nos cuidados a ter com direitos da própria instituidora e de sua sobrinha e nora, Dona Ana de Tavora. O morgado, perante a morte de Dom António de Ataíde, deveria suceder, primeiro, ao filho varão mais velho, natural e lídimo, como se lê. Segundo, à filha mais velha de Dom António, natural e lídima. Terceiro, ao filho do filho. Caso não houvesse descendentes, esta instituição ficaria anulada, pois seria outro documento, o próprio testamento de Dona Violante de Távora, a determinar a disposição dos bens. Mas morrendo o herdeiro sem descendência, assegurava-se a sucessão em Dona Ana de Távora, enquanto não casasse de novo e para sustento de sua honra. Nessas circunstâncias, haveria que buscar a sucessão no parente mais próximo de Dom Álvaro de Ataíde, especificando-se, em 1537, que seria descendente de seu irmão mais velho, Dom Martinho de Ataíde, segundo conde da Toguia, mesmo que houvesse parentes mais chegados. Considerando o mesmo grau de parentesco, encontrar-se-ão soluções para garantir a continuidade do morgado, recorrendo-se, primeiro, a parentes da mãe de Dom Álvaro de Ataíde, por ser a maioria dos bens provenientes da Condessa de Atoguia, Dona Guiomar de Castro, como já dissemos, ou a parentes do conde. Segundo lugar, a parentes mais próximos da própria Dona Violante de Távora. Neste caso, e como se especifica em 1537, o indivíduo deveria ser obrigado a casar com a mulher da geração dos Ataídes e chamar-se de Ataíde, ou então passar essa obrigação para um filho. Verifica-se nestes dois casos a importância da mulher na salvaguarda do património e da sucessão. Em terceiro lugar, terceira hipótese, deveria recorrer-se ao herdeiro de Castanheira, Povos e Chileiros, terras da Crua, de que fora detentor Dom Álvaro de Ataíde até 1505 e depois descendentes do seu primeiro casamento, e agora na posse de Dom António de Ataíde, herdeiro de um sobrinho. Ora bem, deve salientar-se que tais terras sucediam conforme a lei mental, portanto, estas terras da Croa. Ainda em 1548, se especificava a sucessão destas terras da Croa por imposição do monarca. Alterações que Dona Violante aceita em nome do filho, já então conde da Castanheira, desde 1532. Acentuava-se a descendência direta, em caso do falecimento do primeiro filho antes do pai, concretizando-se a passagem das terras ao filho do filho, em detrimento do segundo filho. O neto precede, assim, o filho segundo. Na instituição do morgado, ainda se avaliam soluções no caso de haver incapacidade física e mental, considerando-se poder ou não o sucessor servir o rei. Portanto, é esse o grau de incapacidade. E se tal incapacidade é permanente ou apenas temporária. O segundo filho e seus descendentes sucedem, então, ao primogênito, até, inclusivamente, o primogênito recuperar, ou caso tal não aconteça, obrigam-se a sustentar honradamente o parente incapaz através das rendas do morgado. Caso não haja segundo filho, caberá ao rei escolher um homem bom da linhagem de Dom Álvaro para cuidar do morgado e da casa. Mas note-se que nada disto acontece se houver um descendente direto do primogênito incapaz, com a idade de 18 anos, já apto a governar o morgado e a manter o pai. Dado que a continuidade do património não pode ser posta em causa, afastam-se da sucessão cavaleiros de ordens, cujos membros não possam casar. Não é o caso da Cavalaria de Cristo, Santiago e Tiavis. Afastam-se clérigos, frades e freiras, mas salienta-se que a ordem não terá qualquer direito ao morgado. Verificamos assim, com o tempo e em diversos documentos relativos ao morgado, que circunstâncias várias, umas de estratégia familiar,
outras por interesse régio, obrigam a adicionar esclarecimentos ou novas posturas. Passados 21 anos, por exemplo, a 5 de novembro de 1547, decorre porventura de estratégias de alianças matrimoniais em negociação o esclarecer-se o uso do apelido Ataíde. Caso ocorra que o herdeiro do morgado esteja unido a outras instituições e seja obrigado por estas a usar determinados apelidos, explica Dona Violante de Távora que, sob pena de perder o morgado, o herdeiro deve ser chamado em primeiro lugar de Ataíde e usar as armas desta linhagem no todo ou na parte mais nobre do escudo. Ainda a 26 de junho de 1554, praticamente um ano antes de falecer, especificava Dona Violante de Távora, no mosteiro de Santa Clara da Vila de Castanheira, circunstâncias em que a sucessão do morgado seria assegurada por linha direta, sempre, e feminina. Quando não houvesse filho ou neto varão do possuidor, herdaria uma mulher filha do filho, em detrimento de tia ou de filhos homens de outra filha. No caso de ficarem só filhos de filhas, deveria ser escolhido o filho ou a filha da filha mais velha. Desculpem esta repetição, mas não há outra maneira de o dizer. Nesse mesmo ano de 1554, a 1 de outubro, depois de haver o consentimento dos condes de Castanheira, no Paço dos Estaus ao Rocio a 22 de agosto, a pedido de Dona Violante de Távora e dos condes, o rei aprova todas estas disposições por sua certa ciência, poder real e absoluto, derrogando e anulando leis, decretos e ordenações que estipulassem estas matérias de diferente maneira. Já o fizera, aliás, em todos os atos de confirmação desde 1526. Para terminar, pretendo salientar ainda duas questões. A primeira questão prende-se com a tomada de posse do morgado em 1526, por parte de Dom António de Ataíde, e qual o tipo de intervenção que teve sua esposa, Dona Ana de Távora. 3 dias antes do documento de instituição do morgado ser lido em alta e inteligível voz e com testemunhas presentes para ser aprovado, corroborado e confirmado pelos dois cônjuges, assumindo ambos o morgado e seus encargos e condições, o rei permitiu, por um alvará, que, apesar de menor, Dona Ana pudesse outorgar e consentir tal instituição, lhe fosse permitido jurar, aprovar partilhas acordadas entre o marido e a sogra sobre fazendas, bens e herança, deixados por Dom Álvaro de Ataíde, fazer com o marido escrituras de obrigações a Dona Violante de Távora, tudo naturalmente para bem do morgado. Em 1537, reafirmaria Dom João III o vigor do alvará de licença, sem embargo das ordenações, e confirmará as cláusulas que então mais se clarificaram ainda nesse mesmo ano. Em 1538, consentiu ao monarca na incorporação de novos documentos. A situação da descendência de Dom António de Ataíde modificara-se de 1526 para 1537. Nos primeiros atos estava Dona Ana de Távora grávida, dando à luz uma filha. E nos atos de 1537 já tinha filhos e filhas. À luz destes comentários em fontes documentais, podemos assim compreender melhor a argumentação sobre sucessão do morgado e a particular atenção a questões de género. A segunda observação final que pretendo fazer é de que a documentação sobre o património de Dom António de Ataíde, conselheiro próximo do rei e seu vedor da fazenda desde 1530, é bem mais vasta e acumulativa ao longo dos anos, incluindo compras e vendas, trocas de terras, concessões régias e bens ultramarinos. Ataíde consegue a confirmação de doações régias no Brasil, datadas de 1552, das ilhas de Itamarandiva e de Itaparica, e constituir-se com elas em capitão de uma capitania hereditária em 1556, graças a um ato de soberania régia que separava essa da capitania régia da Bahia. Mas mais importante que isso, nesse mesmo ano de 1556, solicita ao monarca e consegue que tais terras constituídas em capitania fiquem ligadas ao morgado instituído no reino por Dona Violante de Távora. O herdeiro do morgado seria assim sempre capitão desses territórios no Brasil, facto que subsiste até ao fim da capitania hereditária mediante a sua incorporação na coroa no século XVIII. A investigação está em curso, a partir destas e de outras pistas
que creio importantes para a história da família no Antigo Regime e para o estudo do Estatuto da Mulher em pleno Renascimento. Muito obrigada.